Olá a todos, eu me chamo Amanda e esse vídeo é para a matéria de Análise Instrumental 2. Bom, eu peguei como tema de webinário o tema que está escrito aí, que seria o de detectores para cromatografia líquida, tipos, características e princípios de funcionamento, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje então. Bom, eu gostaria de começar dando uma diferenciada entre cromatografia líquida clássica e cromatografia líquida de alta resolução, no que diz respeito ao uso dos detectores em si. Na cromatografia clássica, nós temos colunas com diâmetros maiores e, geralmente, a fase estacionária é composta por partículas sólidas ou sólidas cobertas com líquido. Bom, nesse tipo de cromatografia, geralmente, a eluição ocorre por gravidade, diferente de cromatografia líquida, que nós temos colunas com diâmetros menores, onde nós empregamos fases móveis geralmente líquidas, e fases estacionárias muito finamente divididas. Bom, e para se obter vazões satisfatórias nesse tipo de cromatografia, geralmente é empregado o uso de pressurizadores a alta pressão. Agora, introduzindo diretamente o assunto de detectores. Bom, nós temos dois tipos de detectores, os detectores de propriedades universais e os detectores de propriedades de soluto. Os detectores de propriedades universais respondem às propriedades da fase móvel e a gente tem como exemplo o de índice de refração, o de constante dielétrica e o de densidade. Já o de propriedades de soluto, como o próprio nome diz, diz respeito e responde a algumas propriedades do próprio soluto. E a gente tem como exemplo os detectores de absorvância, no UV, o de fluorescência e o de corrente de difusão. Bom, como características assim essenciais para um detector, nós temos que ele deve apresentar um volume morto pequeno, para evitar o alargamento do pico. Ele deve ser pequeno e compatível com a vazão de trabalho. Deve ser insensível a mudanças na temperatura e na composição da fase móvel. Não deve formar bolhas. E não existe um detector universal. Eu queria frisar isso. O detector vai ser empregado dependendo da natureza da amostra e dependendo do que você precisa. Falando sobre os detectores de absorvância um pouquinho mais a fundo, bom, o princípio de funcionamento desses detectores ele se baseia na absorvância da radiação eletromagnética que passa continuamente através de uma célula, pelos compostos presentes na amostra. Esse detector detecta os compostos que absorvem no lambda de operação do detector. A grande maioria dos compostos absorve no UV, e eu posso citar como exemplo os compostos contendo bromo, iodo, enxofre, os grupos das carbonilas, os que têm grupos nitros e etc. Para os detectores de absorvância, nós temos essas três vertentes aí. Nós temos os detectores a um lambda fixo, a um lambda variável e os detectores de fóton de iodo. Nos detectores de lambda fixo, a absorvância de um único lambda é monitorada pelo sistema. Esse tipo de detector é mais simples, ele é mais barato, mas ele também é limitado em flexibilidade e limitado em relação aos compostos que podem ser monitorados através dele. Bom, sobre o de lambda variável, ele funciona com um único lambda também, sendo monitorado por uma dada experiência, mas qualquer lambda em certa faixa do espectro pode ser selecionado. Os valores dele, variam de 190 até 900 nanômetros. Bom, ele é mais caro, ele requer também um tipo de óptica mais avançada, porém ele é mais versátil e pode ser usado também para uma gama maior de compostos. Já o de fotodiodo opera monitorando simultaneamente a absorvância dos solutos a vários e diferentes lambdas. Ele usa uma série ou um conjunto de várias células de detecção dentro do instrumento. Aí várias dessas células respondem às variações de absorvância e aos diferentes lambdas do espectro inteiro de um composto. Ele faz essa leitura em tempo assim, mínimo. Ele é útil para detectar a presença de picos mal resolvidos e de picos contaminados também. Bom, e aqui eu separei como exemplo uma figura de um cromatograma que usou o tipo de detector de absorvância. E aí, para a gente poder dar uma olhada de como fica a resolução dele e tudo mais. Dando seguimento e falando agora um pouquinho sobre os detectores de fluorescência. Bom, o princípio de funcionamento deles é que a luz de comprimento de onda adequado
passa através da célula da amostra, que é citada por ele, e no retorno ao estado fundamental, a molécula excitada emite luz de comprimento de onda maior do que a detectada a um ângulo reto da radiação incidente. E dessa forma é registrado pelo detector. Relacionadas às suas aplicações, o detector de fluorescência pode ser utilizado para detectar seletivamente qualquer composto que absorva e emita luz a um dado conjunto de excitação e emissão. Relativamente poucos compostos são fluorescentes. Esse é um detector de alta seletividade e baixo sinal de background. Os seus limites de detecção de fluorescência estão entre 10 elevado a menos 10 milimol, litro a menos 1. Não, milimol não, só mol. Falei errado, desculpa. Nós temos esse tipo de detector sendo comumente aplicado para compostos farmacêuticos, para aditivos de alimentação, poluentes ambientais. Basicamente para qualquer composto que possa ser convertido em derivados fluorescentes, né? Bom, esse detector ele requer fases móveis extremamente puras, e as impurezas podem afetar o sinal de background dele. Aqui eu trouxe um exemplo de um cromatograma que utilizou esse tipo de detector. A imagem assim não está tão clara, mas é para a gente ter pelo menos uma ideia de dos registros dele. Falando um pouquinho sobre o detector de índice de refração, esse detector acompanha continuamente a diferença do índice de refração entre o eluente da coluna e uma célula de referência contendo a fase móvel pura. E o seu princípio de funcionamento é mais ou menos assim. Bom, a luz da fonte passa através das células contendo tanto a amostra como a referência, e quando o índice de refração é o mesmo entre as duas células, não ocorre refração da luz na interface entre as células, e a quantidade de luz máxima que chega ao detector. No caso, seria essa condição, né, que chega ao detector a quantidade de luz máxima. Ficou meio estranha assim a frase. Bom, à medida que o soluto elui, o índice de refração muda entre a célula de referência e a célula da amostra. A luz, então, é refratada à medida que passa através da interface das células. E nessas condições, a quantidade de luz que chega ao detector diminui, né? Como vantagens para esse tipo de detector, nós temos que ele é um detector universal e não destrutível. Ele é aplicável à detecção de qualquer soluto e aplicável ao trabalho preliminar de cromatografia líquida, onde a natureza e as propriedades do soluto são desconhecidas. A concentração fornecida por ele é suficientemente alta para ser detectada essa natureza, né? Como desvantagem, nós temos que ele tem altos limites de detecção, e esse detector também não permite o uso de gradiente devido à sensibilidade às variações da vazão e às mudanças na composição da fase móvel. Aqui, então, um exemplo de cromatograma que utilizou esse tipo de detector. Bom, sobre o detector de condutividade, ele é utilizado em aplicações analíticas de cromatografia de troca iônica para detecção de compostos iônicos. Esse detector mede a capacidade da fase móvel em conduzir corrente, quando ele é posto entre uma célula de fluxo entre os dois eletrodos, quando é posta essa célula de fluxo entre os dois eletrodos, né? Melhor dizendo, e a corrente dentro da célula, na verdade, vai depender do tipo dos íons presentes na fase móvel, né? Do tipo e do número também, principalmente. Ele serve para detectar, quer dizer, ele pode ser usado para detectar qualquer composto que é iônico ou fracamente iônico. Ele possui alta seletividade, sinal de background baixo. Os seus limites de detecção são de aproximadamente 10 a menos 6 mol por litro a menos 1. E ele geralmente é utilizado para componentes alimentares e amostras industriais e ambientais. Esse tipo de detector ele pode ser usado com gradiente de diluição, por conta da força iônica e do pH da fase móvel serem constantes, e por conta do background da condutância da fase móvel ser suficientemente baixo. Bom, e falando agora um pouquinho sobre os detectores eletroquímicos, eles detectam compostos orgânicos que podem ser oxidados ou reduzidos. Eles apresentam alta seletividade e alta sensibilidade. Eles permitem a análise de traços. O limite de detecção é de 10 a menos 11 mol por litro, aproximadamente. Ele é seletivo porque destaca somente as espécies que se oxidam ou que se reduzem em um potencial inferior ou igual ao fixado
lá no detector. Bom, os compostos que podem ser detectados por redução são os aldeídos, as cetonas, os ésteres e os compostos insaturados. Já os que podem ser detectados por oxidação geralmente são os fenóis e as marcaptanas. Bom, aqui eu encerro a apresentação sobre os principais detectores, né, sobre seus tipos e tudo mais. E a seguir, no slide seguinte, vai ver somente as fontes que eu utilizei. Basicamente, essas foram as fontes. E qualquer dúvida, questionamento ou sugestão, todos podem falar comigo, as minhas colegas, e principalmente meus professores. E obrigada pela atenção de vocês.